Glória a Deus, meus irmãos, graça e paz, que Deus possa assim abençoar, tá? A vida de todos vocês aí. Passei aqui rapidamente, tá? Para alertar a todos os irmãos, tá? A todos vocês que acreditam na palavra de Deus, tá, meus irmãos? E eu, como conhecedor, tá? Fiquei um pouco afastado das redes sociais em termos de fazer live, tá? Mas hoje eu me senti aqui obrigado de trazer esse recado para vocês, tá, meus irmãos? A palavra do Senhor nos fala que, no livro de Mateus, capítulo 24, que antes da volta de Jesus haveria homens, pai contra filho, filho contra pais, haveria guerra, e também fala que haveria muitos falsos mestres, tá, meus irmãos? Então, o evangelho não é para massagear ninguém, tá? O verdadeiro evangelho ele tem que ser pregado. E eu tenho observado nas redes sociais aqui muitos falsos mestres, tá? Muitos que se diz cristãos, mas não são, escandalizando o evangelho e pregando aquilo que não é de Deus, falando aquilo que não é de Deus. Observe que aqui na palavra do Senhor, na segunda carta de Paulo a Timóteo, Paulo ele vai falar que para mandar a gente pregar a palavra, exorta solenemente diante de Deus, que há de julgar os vivos e os mortos. Pregue a palavra, insiste, quer que seja no tempo oportuno ou não, corrige, repreende e exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, como sentindo coceira nos ouvidos, ajuntarão mestres segundo seus próprios desejos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, e entregarão-se às fábulas. Isso, meus irmãos, é o que tem acontecido, tá? Eu não sei nem quem é pior, se é as pessoas que estão pregando heresia, falando heresias, ou é quem está dando ouvido a esses tipos de pessoas, tá? Recentemente eu vejo bastante aqui nas minhas redes sociais, tem pessoas que ainda compartilham isso. Sai umas pessoas que se denominam cristão, sai ali do meio do mato e fala: para, Deus mandou parar aqui para te dizer. E todo dia, meus irmãos, todo dia você vê que Deus fala com esses caras toda hora. Toda hora Deus fala com esses caras, mandar acalmar, mandar descansar no Senhor, que Deus vai derrubar os inimigos. Outros falam que Deus vai enviar um anjo na casa. Outros falam que em 3 minutos Deus vai ouvir as suas orações. Meus irmãos, Deus, ele não é nosso garçom, tá? Deus não é nosso garçom. As coisas com Deus não funcionam assim, da forma que esses hereges estão falando aí. E eles dizem que Deus vai fazer em 3 minutos, vai fazer em 3 dias. E muitas pessoas ainda acreditam, meus irmãos. Muitas pessoas ainda acreditam nisso, tá? Deus vai derramar uma bênção muito grande na sua vida daqui a 3 minutos. E muitas pessoas começam a acreditar. Amém, amém, amém. Começam a compartilhar esse tipo de heresias. Eu, como conhecedor da palavra, tá? Eu venho vos alertar, tá, meus irmãos? Não estou obrigando aqui ninguém a acreditar em mim. Não estou obrigando ninguém a acreditar no que eu estou falando, tá? Mas diante da Bíblia, o nome disso é heresia, tá, meus irmãos? Isso aí não é de Deus. E você que compartilha também esses tipos de vídeo, tá? Você vai prestar conta a Deus, porque você está sendo conivente com mentira, tá? E a Bíblia diz que quem mente também é filho do diabo, tá, meus irmãos? Então, é isso que eu falo, meus irmãos. Eu não sei se é mais assustador quem fala ou as pessoas que compartilham esse tipo de coisa. Gente que não enche a sua mente da palavra de Deus, do conhecimento de Deus, do Espírito Santo, e fica acreditando em fábulas, como Paulo ele descreve aqui, tá? Isso são fábulas, pessoas que não aceitam mais a verdade, e tudo que vem da boca do homem que preenche o seu ego, as pessoas acreditam. É por isso que fica enganado, meus irmãos, tá? Fica acreditando em profecias que não é de Deus, revelações que não é de Deus. E eles ainda colocam lá, ó, não sei quem, profeta da revelação.
Aí coloca lá o número do WhatsApp e pede para você compartilhar, pede para você chamar ele no Zap e ainda manda compartilhar, que é para Deus revelar. Deus só revela se você compartilhar. Isso é uma grande heresia, meus irmãos, tá? A Bíblia deixa muito claro, tá, meus irmãos, que só há uma coisa que nos afasta de Deus, é o pecado, tá? Então, não venha pra cá com esse papinho dizendo que Deus está revelando, que Deus está mostrando, que Deus vai fazer, que Deus vai acontecer. Se você não larga o pecado, se você tem prazer no pecado, uma coisa é você pecar, outra coisa é você sentir prazer no pecado, tá? São coisas totalmente diferentes. Então, uma coisa é quando Deus está vendo que você está pecando, mas você não quer pecar. Você está pecando pelo seu instinto carnal, tá? Uma coisa é quando você não sente prazer. Então, quando você faz uma oração e Deus está vendo que você há um arrependimento dentro de você, você pediu perdão pelo aquele algo que você pecou, que você errou, e Deus está vendo dentro do seu coração que você não quer mais fazer isso, que você não sente mais prazer em fazer aquilo, e praticar aquilo, falar aquilo, Deus ele vai começar a ouvir suas orações sim. Mas não é em um dia, não é em 2 dias, não é em 3 minutos. Isso aí, meus irmãos, tá? Ninguém pode determinar o prazo. Isso aí depende da sua intimidade com Deus. Isso vai depender de você e Deus, tá? Quanto mais busca, mais você encontra. Quanto mais bate, a porta abre, tá? Quanto mais você buscar o Senhor nas madrugadas, mais o Senhor, ele pode ter misericórdia de você e atender as vossas orações. Nós sabemos também, meus irmãos, que há uma guerra no mundo espiritual, tá? A gente vê lá que houve uma guerra, tá? O profeta Isaías, você vê que há uma guerra no mundo espiritual. Enquanto você está orando, existe uma guerra no mundo espiritual, tá? Para que as vossas orações, tá? Ela suba, e quando Deus ele vem com a resposta ou vem com o mover, tá? Há uma guerra, meus irmãos, no mundo espiritual. Então é necessário você sempre estar orando, você sempre estar buscando, tá? Você sempre estar buscando a presença de Deus, tá, meus irmãos? Isso é muito bom, você entrar numa rede social, tá? E você ouvir lá, Deus tem uma bênção muito grande para você. Pega a chave do carro, tem uma chave do carro aí, ó, chegando na sua porta, Deus vai entregar. Aí você acha, amém, é pela fé, amém. E passa 1 ano, passa 2 anos, passa 3 anos, e isso nunca acontece. E às vezes você fica chateado com o evangelho, você fica chateado com os cristãos, achando que Deus não falou, que Deus não te ouviu. Só que o problema não está em Deus, meus irmãos. O problema está em mim, está em você, tá? Que não dá ouvido à verdade e fica acreditando em fábulas, tá? Fica acreditando em fábulas. Então temos que ter muito cuidado, tá, meus irmãos? Temos que ter muito cuidado, porque estamos no fim dos tempos, tá? Jesus ele está voltando sim. Eu não sei o dia nem a hora, tá? Ele está voltando. E ele disse que vai ser num piscar de olhos, tá, meus irmãos? Então temos que ter cuidado, porque Jesus ele deixa muito claro que na sua volta haveria muitos falsos mestres que faria prodígios e maravilhas, e se possível enganaria até mesmo os escolhidos de Deus. Olha só, meus irmãos, olha só o poder do engano, como é forte, tá? Você precisa ter discernimento, tá, meus irmãos? Se você não sabe o que é discernimento, é um dom da parte de Deus que o Senhor ele te concede, tá? Quando você aceita Jesus, quando você começa a buscar Ele, o Senhor lhe dá o discernimento, tanto da palavra como discernimento espiritual, tá? Você começa a ter discernimento o que é de Deus, o que não é de Deus, o que vem dele, o que não vem dele. Então, no fim dos tempos, tá, meus irmãos? Você precisa buscar esse dom, você precisa pedir esse dom a Deus, tá? Para que Ele te dê discernimento, tá? Para você saber o que é que tá vindo dele, o que é que não tá vindo, tá, meus irmãos? Que tá cheio de falsos profetas aí, tá? Profetizando aquilo que Deus não mandou, dizendo que Deus está mandando, que Deus está mandando, que Deus está mandando, e Deus não mandou nada, meus irmãos. Isaías fala, ai daqueles que diz assim diz o Senhor, sem o Senhor ter mandado, tá? Ai daqueles. Então, muito cuidado, tá, meus irmãos? Tenha muita cautela,
Deus ele fala sim, tá? Deus ele opera, Deus ele cura, Deus ele salva, Deus ele perdoa, tá? Mas não da forma que esses falsos mestres têm falado aí, tá? A cada 3 minutos você abre as redes sociais, a cada 3 minutos você vê uma revelação e começa a falar em línguas, tá? E você vê uma revelação daqui, outra revelação dali. Isso é espírito de engano, tá, meus irmãos? Tome muito cuidado, tá, meus irmãos? Não estou generalizando também, tá? Porque tem muitos homens de Deus sobre a terra, mas tem muito espírito do engano também, tá, meus irmãos? Cuidado, tá? Então, que Deus possa abrir a sua visão espiritual, tá, meus irmãos? Que Deus possa abrir essa visão espiritual na vida de vocês, que Deus possa estar guardando vocês, tá? De todo engano, de toda obra maligna, de tudo aquilo que não provém de Deus, tá, meus irmãos? E você que já fez sua aliança com Cristo, você que está firme com Jesus, tá, meus irmãos? Continua firme, tá, na sua caminhada. Não olha nem para a esquerda, nem para a direita, tá, meus irmãos? Nosso alvo é o céu, tá? Nosso alvo é o céu. Paulo ele vai falar nas suas cartas aos Coríntios que se nós esperamos Cristo somente nessa vida, somos homens dignos de pena, tá, meus irmãos? E Jesus ele disse no Evangelho de Jesus Cristo, João capítulo 14, tá? Versículo 1 a seguir: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito que eu vou preparar o vosso lugar. E quando eu tiver preparado, eu voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Tá, meus irmãos? Então, Jesus ele tem uma morada eterna, tá? Eterna, tá, meus irmãos? Não é algo passageiro, tá? É algo eterno, que nunca se acaba. Então é por isso que há uma guerra muito grande, tá? Pra gente deixar as coisas desse mundo, pra gente seguir nossa caminhada firme com Cristo. Não é fácil, tá, meus irmãos? Não é fácil, tá? Mas que Deus possa dar força e nos segurar, tá? Pelas nossas mãos, tá? E que nós venhamos cada dia, meus irmãos, estar firmado aqui, ó, na sua palavra, tá? O salmista Davi ele vai dizer que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, tá, meus irmãos? E o salmista também fala que meus pés estejam firmados em tua casa. Então, meus irmãos, que nós venhamos cada dia, tá firmado aqui, ó, na palavra, tá? É ela que salva, é ela que cura, é ela que liberta. É através dela que você tem um conhecimento da verdade, tá, meus irmãos? Como diz em João 8,32, conhecereis a verdade, a palavra. Por que Jesus fala que conhecereis a verdade? Porque o mundo é a mentira, meus irmãos, tá? O mundo é um grande engano, tá? A Bíblia diz que Satanás ele é o rei desse século, tá? E ele fica ao nosso derredor, tá, meus irmãos? Trazendo engano, trazendo mentiras, trazendo discórdias, tá? Oferecendo pratos para todo momento nos afastar da palavra, para que a todo momento nós venhamos se desligar da palavra e venhamos focar apenas nas coisas dessa terra e que nós venhamos esquecer da palavra. É aí onde está o problema, tá, meus irmãos? Temos que focar aqui, ó, na palavra. A nossa mente, ela tem que estar aqui, ó, ligada na palavra. Tudo que você fizer, meus irmãos, tá? Faça com base na palavra, tá? Se você for falar alguma coisa, faça com base na palavra. Se você for agir de tal maneira, haja com base na palavra. Tudo que você fizer, meus irmãos, tá? Faça pela Bíblia, tá? Eu tenho certeza que sua vida vai mudar, sua vida espiritual vai mudar. Você vai ser uma pessoa muito feliz, tá? Porque o próprio Deus ele vai se alegrar porque você está seguindo a palavra dele, tá? Não deixe que a carne venha prevalecer na sua vida, porque a Bíblia diz que a carne e o sangue não herdarão o reino de Deus. Temos que mortificar a carne e aumentar o espírito. Temos que anular os nossos desejos carnais que vem a todo instante, tá, meus irmãos? Então é por isso que é muito difícil, tá? É uma guerra muito grande, tá, meus irmãos? Só quem convive sabe, tá?
É fácil às vezes, você tá do outro lado, você não conhece a palavra de Deus, você não pratica a palavra de Deus, você não se esforça, você não lê a Bíblia, você não ora, você não jejuma, você não sabe, tem gente que não sabe nem o que é um jejum, tá? E a gente vê que tem pessoas que só servem para apontar o irmão, tá? Tem pessoas que se sentem mais felizes quando vê um irmão caído em vez de ver ele indo para a igreja, ele ali pregando nas esquinas, ele chegando para um traficante, para um ladrão, uma ex-prostituta, ou qualquer outra pessoa que a sociedade rejeita, que a sociedade diz que não tem mais jeito, que a sociedade não quer conta. É esse tipo de pessoas que a igreja, o evangelho, ela vai atrás, meus irmãos, tá? Porque Jesus disse que ele não veio para os sãos, mas sim para os pecadores. Então a gente vê que tem muitas pessoas que não faz isso aqui, meus irmãos, ó, para ajudar, tá? Mas quando cai, quando aquele irmãozinho que estava lá na igreja, louvando, pregando o evangelho nas esquinas, e quando esse mesmo irmão ou irmã, ela cai, ela volta para a mesma vida que ela estava antes, e aí a gente vê que tem pessoas que o sorriso vem aqui, ó, fica alegre. Eu não falei que ela era capa, eu não falei que ela era pura mentira. É porque não sabe, meus irmãos, o preço da renúncia. Jesus diz que aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. Você critica o irmão que caiu ou a irmã que caiu, porque você não sabe o preço de negar a si mesmo. Você não sabe o que é você carregar o fardo da cruz. Você vive o seu instinto carnal, você vive a sua vida, você vive os seus prazeres, você não rejeita o pecado. Todo tipo de pecado você abraça, você acha uma maravilha. Então é fácil você criticar o irmão que caiu, porque você não sabe o peso que estava nas costas dele, o peso da renúncia que ele estava carregando. É fácil, é muito fácil, irmãos. A gente vive num mundo onde poucas pessoas estão dispostas a ajudar, tá, meus irmãos? O Evangelho de Cristo. Evangelho esse que tira prostitutas, ladrões, maconheiros, traficantes, ladrões, moradores de rua, mendigos, dentre outros, tá, meus irmãos? Dentre outros, tá? Então, esse é o poder do Evangelho, tá? Mas, infelizmente, ninguém nota para isso, tá, meus irmãos? O Evangelho, ele faz um trabalho triplo, um trabalho que a polícia era para fazer, a gente faz. Um trabalho que era para a sociedade fazer, a gente faz. A gente faz vários tipos de trabalho, tá, meus irmãos? A gente popa muito os poderes executivos, legislativos, mas ninguém olha para isso. Ninguém faz nada para ajudar. Só critica, tá? Então que Deus venha ter misericórdia, tá, meus irmãos, dessa geração, tá? Uma geração que tem amado o pecado. Uma geração que, quando ouve a palavra de Deus, quando alguém chama para ir num culto, para ir na igreja, ouvir uma palavra. Hoje não. Eu já tenho Deus no meu coração, não preciso ir para a igreja. Que Deus é esse, irmão, que essas pessoas têm? Que Deus é esse? Era o mesmo Deus que eu tinha há 4 anos atrás. Um Deus que eu só tinha na boca, nem no coração não tínhamos, irmãos. A Bíblia diz que quem me ama, guarde os meus mandamentos. Você tem guardado os mandamentos de Deus? Você é capaz de perdoar alguém que te feriu, alguém que te magoou, alguém que você brigou, que você não conversa há anos? Você é capaz de perdoar essa pessoa? Se você não é capaz de perdoar, se você não é capaz de amar o seu irmão, tá, meus irmãos? Esqueça, meus irmãos, tá? Não tem como você abrir a boca e dizer que tem Deus no seu coração se sua vida é totalmente a contrária do que a palavra de Deus manda, tá?
palavra de Deus não manda você mentir. A palavra de Deus, ela não manda você tomar cerveja, nem usar drogas, nem trair seu marido, nem falar mal do seu irmão, nem você ficar na esquina falando da vida dos outros, nem você comprar e não pagar, dentre outras coisas, tá, meus irmãos, que eu poderia passar a noite toda falando aqui, tá? Mas tudo isso está aqui, eu dei na palavra. Então as pessoas não seguem a palavra, não seguem o que a Bíblia manda, e ainda tem coragem de dizer: eu tenho Deus no meu coração, eu não preciso ir para a igreja, eu não preciso frequentar a sua igreja, eu não preciso frequentar a sua religião para eu ter Deus na minha vida. Realmente, você não precisa ir para a minha igreja, nem para de qualquer outra pessoa, você não precisa ir para tal religião. Você precisa seguir o que está escrito. Você segue? Essa é a pergunta. Você segue o que está escrito? Vocês que dizem que não precisa ir para a igreja, que não precisa ouvir a palavra de Deus, que já tem Deus no coração, você segue o que está escrito? Ou melhor, né? Você se esforça para seguir o que está escrito? E ainda tem pessoas que têm a coragem de encher a boca ainda e dizer que tem Deus, meus irmãos. Comece a ler a Bíblia, tá, meus irmãos? Comece a ler a Bíblia. Eu achava que eu tinha Deus na minha vida, tá? Mas dava final de semana, eu ia para as festas, curtição, cachaça, todo tipo de obra da carne eu fazia, tá, meus irmãos? Eu enchia a boca e dizia que eu tinha Deus na minha vida. Quando alguém vinha falar de Jesus para mim, eu ouvia, mas quando aquelas pessoas saíam, eu dizia: eu não preciso ir para a igreja não. Aí eu ficava apontando o pecado dos outros, esquecendo dos meus. Eu nunca tinha aceitado Jesus, nem sabia o que era isso. Eu não sabia que eu tinha que aceitar Jesus, eu não sabia que eu tinha que descer as águas, eu não sabia que eu tinha que tomar a Santa Ceia para participar do corpo de Cristo. Eu não sabia que eu tenho que ter comunhão com os irmãos, eu não sabia que eu tenho que perdoar aquelas pessoas que eu não conversava há anos, que às vezes a gente ficava de mal com alguém por causa de besteira. E eu não sabia disso. E eu enchia a boca e dizia que eu tinha Deus na minha vida. Olha só, meus irmãos, o engano, tá? Olha só. A Bíblia diz que quem ama a Deus, quem diz que ama a Deus, ame também a seu irmão, tá? Se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, meus irmãos, é dentro da palavra de Deus que você tem um conhecimento. Se você tem Deus, se você não tem, se você está fazendo as coisas certas, se você está fazendo a coisa errada. Mas o problema dessa geração é uma geração que não quer meditar na palavra de Deus, tem preguiça. Passa horas e horas mexendo no celular, mexendo na internet, jogando, tá? Lendo outros tipos de livro. Mas quando o assunto é ler a Bíblia, dá sono, dá cansaço, dá febre, dá dor de cabeça. Tudo isso para você não ler a palavra, para você não ter o conhecimento da vida que você está levando. Então, meus irmãos, eu não estou aqui te apontando, tá? Eu só estou apenas aqui falando o que a Bíblia manda. Isso aqui que eu estou falando para você não é julgamento, tá? Antes que alguém venha dizer: irmão Rafael vai para redes sociais ficar julgando os outros, ficar apontando o pecado dos outros. Olha só o texto que eu acabei de ler. Exorta e repreende. Exortar não é julgar. Repreender não é julgar, tá, meus irmãos? Então vocês precisam ter discernimento. O que é julgar e o que é exortar, o que é avisar, tá, meus irmãos? Tudo isso vocês precisam ter discernimento. As pessoas confundem muitas coisas, tá? Julgar é uma ação precipitada das coisas, tá? Se você não sabe o que é julgar. Exortar, tá? É você repreender alguém que está praticando algo de errado, que está fazendo algo de errado, e você vai lá e exorta, tá? E avisar é você alertar alguém, tá? Então são coisas totalmente diferentes, tá, meus irmãos? Então leiam a Bíblia, tá? Estudem, pesquisem, para vocês não ficar falando coisas que não são verdades, tá? Então, eu espero que vocês tenham refletido, tá, meus irmãos?
que vocês possam, a partir de hoje, que vocês possam meditar na palavra, tá? A Bíblia não é uma religião, meus irmãos, tá? Tirem isso da cabeça de vocês, tá? Talvez alguém chegue lhe faça um convite para você ir na igreja e você, eu sou de tal religião, eu sou disso, eu sou daquilo, fulano e tal tá me chamando para eu ir para a religião dele. Esqueçam isso, meus irmãos. A palavra de Deus não é religião. A religião, tá, meus irmãos? Eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Porque é um assunto muito grande, tá? Mas eu tenho um vídeo no meu canal, Pequeno Servo, que fala onde começou as religiões, tá? Quem foi a primeira religião fundada no mundo, tá? Isso também a Bíblia prova, tá escrito lá no livro de Atos, capítulo 8, se eu não me engano. O Evangelho em Samaria, tá? E a partir daí que foram surgindo as divisões, quando Paulo ele vinha pregando o Evangelho e os romanos, eles não aceitavam aquela doutrina. E aí formaram-se grupos que eram oposição, e aí esses grupos foram crescendo, e aí começou sendo fundadas religiões, tá? Uns eram cristãos, outros eram romanos, tá? Outros gregos, e por aí vai. Até hoje a gente vê que existem vários tipos de religiões, tá, meus irmãos? Então tudo começou aí, tá? Então não vou entrar nesse mérito aqui, porque vai ficar muito longo, tá? Mas eu espero que vocês dê ouvido, tá, meus irmãos, a palavra de Deus, tá? Dê ouvido a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus ela é viva e eficaz, tá? Nenhuma religião ela tem poder, tá, meus irmãos, para tirar um traficante do tráfico de drogas. Nenhuma religião ela tem poder para tirar uma pessoa que bebe 20, 30 anos do alcoolismo. Nenhuma religião tem o poder de tirar um jovem que está há anos no tráfico, ganhando muito dinheiro, na vida de ostentação. Nenhuma religião é capaz de tirar alguém disso. Largar tudo para seguir o Evangelho. E religião não tem poder para isso, tá, meus irmãos? Então tudo o que faz é a palavra, tá? A palavra de Deus ela é viva, tá, meus irmãos? E ela é poderosa. Então se hoje eu estou aqui também é por causa dela, tá? Religião nenhuma te prende a nada, religião nenhuma ela consegue te segurar, tá? Porque se religião segurasse, tá, meus irmãos, eu acho que eu já teria voltado para a vida que eu era antes, tá? Porque religião ela não segura. O que te segura firme na presença de Deus é o temor, tá? Da palavra. Para você que não sabe o que é temor, é quando você sabe que se você praticar algo, ou seja, um pecado, e você sabe que aquele pecado na Bíblia você vai estar desagradando a Deus, você sabe que Deus vai ficar triste com você. Você sabe que Deus não vai se agradar disso, e você a cada dia mais você vai se distanciando de Deus. Então você precisa estar com o temor da palavra dentro de você. É o temor da palavra que te sustenta, tá? Que faz com que você não peque, que faz com que você não erre, tá? Que faz com que você não volte para aquela vida que você vivia antes, tá? Quando você se entregava ao pecado totalmente, você não estava nem aí para nada, você não tinha temor da palavra, você não tinha o conhecimento da palavra. Então você pecava deliberadamente, tá? Porque você não tinha conhecimento. Então depois que você passa a ter o conhecimento, o temor do Senhor ele fica aqui dentro de você, na sua mente e no seu coração, tá? E o Espírito Santo de Deus ele começa a te alertar quando você está pecando, quando você está errando contra Deus. O Espírito Santo ele começa a falar com você: olha, você está pecando. Você lembra que na minha palavra, lá no livro de Salmos, capítulo 1, fala: não andei no caminho do ímpio, nem na roda dos escarnecedores. O que é andar nas rodas dos escarnecedores, meus irmãos? A gente sabe muito bem o que é isso. Você sentar entre grupos e ali você começa a falar da vida dos outros, você começa a entrar em julgamento, você começa a falar tanta coisa, meus irmãos. Então são coisas que não agradam a Deus. Então o temor do Senhor ele faz isso na sua vida. Não é religião que te prende, tá, meus irmãos? Então eu espero que
o Espírito Santo de Deus, ele conduza vocês, tá? Até a sua palavra, tá? Espero que a partir de hoje vocês abram os vossos corações, tá? E comecem a meditar na palavra, tá, meus irmãos? Que só Jesus, ele é o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele, tá? Não é através de Maria, nem João, nem Pedro, nem Paulo, tá? Nem Lucas, nem Mateus. Só através de Jesus, tá, meus irmãos? Só através de Jesus. A Bíblia diz que só há um mediador, meus irmãos, para vocês que não sabem, é como se fosse uma ponte, uma ligação, tá? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, tá? Assim diz a palavra do Senhor no livro de Hebreus, se eu não me engano, tá? Então, não há outro caminho, não há outro, tá? Não existe outro para você chegar até Deus, a não ser pelo seu Filho, tá, meus irmãos? Foi Ele que morreu naquela cruz, foi Ele que foi humilhado, chicoteado, foi Ele que foi preso, foi Ele que fez milagres na Bíblia, em todo o Evangelho, tá? Foi Ele que fez milagres. Você não vê ninguém mais, meus irmãos, tá? Fazendo milagres, a não ser Ele, tá? A menos após a sua subida, desceu o Espírito Santo, e aí aqueles que tinham o Espírito Santo, tá? Como Pedro, como Paulo, eles realizavam sinais, porque tinha sido uma profecia que Jesus tinha falado, tá? Mas fora isso, você não vai ver nenhuma outra mulher, você não vai ver ninguém, tá? Curando ou fazendo algo a não ser Jesus, tá, meus irmãos? Então a Bíblia diz que por Ele, para Ele foram feitas todas as coisas, tá? Foi Ele que foi preparar o nosso lugar, tá? Então é nele que tem que estar a nossa confiança, tá, meus irmãos? Ele é a nossa rocha. Então eu espero que você não se sinta ofendido, tá? Por eu falar que só Ele é o caminho, tá? Porque a gente sabe que tem pessoas que buscam a salvação em outras pessoas, tá? Mas não é isso que a Bíblia diz, tá, meus irmãos? A Bíblia diz que não há salvação em nenhum outro, a não ser em Cristo Jesus. Estavam todo mundo abandonando Jesus, e Jesus, ele pergunta, alguns discípulos começaram a abandonar Jesus. Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu também não vai junto com ele? Pedro responde: Senhor, para onde iremos nós, se só tu tens a palavra de vida eterna? Só Ele, meus irmãos, tá? Só Ele, tá? Não há outro. Então, não tem base bíblica, tá, meus irmãos? Para alguém dizer que outras pessoas fazem milagre, que outra pessoa está lá intercedendo por nós, que outra pessoa intercede por fulano, para fulano passar pelo purgatório, para depois entrar no céu. Isso aí não existe, tá, meus irmãos? Não existe. A Bíblia deixa muito claro, tá, meus irmãos, que a Bíblia diz que o Senhor, ele há de julgar os vivos e os mortos, tá? E só é permitido o homem morrer uma vez só. Vindo, depois disso, o juízo. Se você só morre uma vez, e se depois que você morre vem um juízo, então não existe purgatório, tá, meus irmãos? Não existe você morrer, você viver uma vida de iniquidade aqui na terra. Se tudo que está ligado na terra está ligado no céu, meus irmãos, como é que você morre no pecado aqui? Você não aceitou Jesus, você não tomava a Santa Ceia, você não vivia uma vida afastada do pecado, você não amava o seu irmão, você andava numa vida que, pela misericórdia de Deus, você morre. Aí depois vai vir A, B ou C, começa a orar por você, você passa um período de tempo, depois você entra pro paraíso. Não tem lógica nenhuma, tá, nem bíblica, nem fora de Bíblia, não existe lógica para isso. Porque tudo que está ligado na terra está ligado no céu, tá, meus irmãos? Então, se você pede perdão aqui, se você tem uma vida reta aqui, tá? Lá também tá ligado. A partir do momento que você morre, o céu sabe quem é você. O céu sabe quem é você, tá, meus irmãos? O céu sabe a vida que você vivia aqui na terra.
Não precisa ninguém estar aqui intercedendo por você. A Bíblia fala daquele homem rico. Estava Lázaro e o homem rico. E a Bíblia diz que aquele homem rico, ele se banqueteava. E Lázaro não tinha nada, ficava esperando cair as migalhas daquele homem. A Bíblia diz que certa vez ambos morreram. A Bíblia diz que Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades, um lugar de tormento. E a Bíblia diz que onde ele estava, ele conseguia ver Lázaro lá no seio de Abraão. E ele começou a clamar, começou a gritar. E Jesus, ele descreve que tu lembra, em toda a tua vida tu só teve as coisas boas e Lázaro só os males? Pois é, agora aqui as coisas são diferentes. Agora Lázaro é consolado e tu atormentado. Fala, Senhor. Aquele homem rico, ele começa a falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Deixa que eu vá à minha família e eu avise para que eles não venham para esse lugar de tormento. Jesus começa a falar, eles têm os profetas lá, eles têm pessoas que estão avisando, mas eles não dão crédito. Você acha que eles vão dar crédito a alguém que já morreu? Se eles não ouvem quem está vivo, veja lá quem está morto. Então, meus irmãos, aquela passagem no livro de Lucas, capítulo 16, se não me engano, reflete muito nisso que eu estou dizendo para vocês, tá? Tudo que está ligado na terra está ligado no céu, tá, meus irmãos? Quando você perdoa alguém aqui nessa terra, tá? Também lá no céu é perdoado. Mas se você não perdoa aqui, tá, meus irmãos? Quando você morrer também, isso vai estar registrado lá em cima, tá? Porque a Bíblia diz que há um livro das boas obras e um livro das más obras e o livro da vida, tá, meus irmãos? Então, tudo que você faz de bom está escrito, também tudo que você faz de mal também está escrito, tá? E existe o livro da vida, tá? Para você que não sabe o que é o livro da vida, é o livro onde o próprio Jesus, ele escreve o seu nome, tá? Quando você aceita ele como seu Salvador, o único e suficiente Salvador da sua vida, onde você decide entregar a sua vida totalmente a ele. E o Senhor, ele escreve o seu nome no livro da vida. E também existe o livro das boas obras, das más obras, tá? Então no grande dia, tá, meus irmãos? Todos vão ser julgados, tá, meus irmãos? Todos, tá? Então não adianta, tá? Não adianta você dizer que a pessoa morrer já vai direto pro céu. Não existe isso, tá, meus irmãos? Quem morre do pecado não entra no céu, tá? Eu já falei anteriormente, não é você pecar, é você morrer no pecado, é diferente, tá? Existe pecado que você peca sem querer, como Paulo ele descreve, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse acabo cometendo. Então existe os nossos desejos carnal, onde você peca involuntariamente. Agora existe pecado que as pessoas sabem que é errado, e as pessoas vão lá e praticam, como por exemplo, roubar, matar, traficar, adulterar, cobiçar a mulher do próximo, mentira. Tudo isso as pessoas sabem que é pecado, mas as pessoas praticam. Uma coisa é quando você toma topada e você, sem querer ali na hora da ira, você xinga, que é pecado também, mas ali é um momento, tá? Então existe uma diferença, tá, meus irmãos? Existe uma grande diferença. Então, meus irmãos, até aqui, tá? O Senhor me ajudou. Que Deus possa abençoar todos vocês, tá? A paz do Senhor Jesus para nossa irmã Adriana, Naldo, Anderson, Lilian Souza, o irmão Naldo, nosso irmão Anderson, Maurício, Joyce, Cláudio Vinícius, nossa irmã Janaína, nosso irmão Cláudio Almeida, nosso irmão Rodrigo, tá?
Deus te abençoe, meu irmão. Nosso irmão Vitor, Jamília, Ominha. Que Deus possa abençoar todos vocês, tá, meus irmãos? Tudo que eu falei com vocês aqui foi na dimensão espiritual e através do Espírito Santo, tá? Não foi nada de mim. Foi apenas para alertar vocês, tá? Jesus, ele tem o melhor para vocês, tá? Eu não tenho nada para oferecer a vocês, tá, meus irmãos? Então, tudo que eu recebi de graça, eu tô dando para vocês, que é o conhecimento, tá? Conhecimento que eu aprendi dentro da palavra de Deus, tá? Então, de graça receber, de graça também dar. Então, todo conhecimento que eu tenho, eu procuro compartilhar com as pessoas, tá? Não para te trazer para minha igreja, não para te trazer para minha religião, tá, meus irmãos? Como eu já falei, eu nunca falei aqui nem que sabe de que igreja eu sou, tá? Porque eu não é meu perfil tá chamando ninguém para minha igreja. Eu quero que você aceite Jesus, tá? Eu quero que você reconheça que sem Jesus, eu e você não somos nada, tá, meus irmãos? Eu quero que você reconheça que só Jesus é o caminho, tá? Eu não quero que você venha para minha igreja. Eu não quero que você siga a minha religião, tá? Eu não quero que você siga o que eu digo. Eu quero que você siga apenas o que está aqui, ó. Tá escrito, tá? E no dia também que eu falar algo aqui também que não tiver na Bíblia, tá, meus irmãos? Você pode chegar e falar, irmão Rafael, você é um mentiroso. Você está falando aquilo que não está escrito, tá, meus irmãos? Pode falar, tranquilo, tá? Se eu tiver errado também eu vou me corrigir. Eu vou pedir perdão, tá? Que errar também é humano, tá, meus irmãos? Então eu peço que vocês também orem pela minha vida, tá? Eu preciso das vossas orações. Na hora que vocês for orar, apresente a vida do irmão Rafael nas vossas orações, tá? Preciso das orações de você para que o Senhor possa ter misericórdia de mim a cada dia, tá, meus irmãos? Que Deus possa abençoar toda a família de vocês, a casa, o seu trabalho, a sua vida. Que Deus possa unir o seu casamento cada dia mais, tá, meus irmãos? Não deixe que o inimigo venha destruir seu casamento, a sua família, tá? Família é projeto de Deus, tá? Então tome muito cuidado no seu casamento, na sua família, tá? Cuide bem da sua casa, tá, meus irmãos? Que vocês possam entregar suas vidas na mão do Salvador, Jesus Cristo, tá? E deixe Ele conduzir sua vida, tá, meus irmãos? Que Deus possa abençoar todos vocês, em nome de Jesus.